Olá a todos, estamos iniciando mais um Evangelho no Lar, pelo Lar Espírita Casa do Samaritano. Hoje nós iremos tratar ainda das preces, em especial para aqueles que estão doentes e obsidiados. Gostaria de agradecer a presença daqueles que estão nesse momento engajados no Evangelho, a todos que compõem a organização do Evangelho no Lar Espírita Casa do Samaritano. Vamos iniciar a nossa parte com a oração de abertura e antes eu queria alertar a todos sobre a importância de fazermos o Evangelho no lar. O Evangelho, antes de tudo, ele nos possibilita a compreensão dos ensinamentos cristãos. Ele nos ensina a criar em nossos lares hábitos que são extremamente salutares para a nossa família, propiciando assim um clima de harmonia, de higienização de pensamentos, de elevação de sentimentos. Facilita dessa forma o amparo da equipe espiritual que nos protege, elevando também o padrão vibratório de nossas casas, de nossas residências. É importante não nos esquecermos da água fluidificada e do Evangelho segundo o Espiritismo, que hoje nós iremos analisar. Vamos iniciar, portanto, a nossa oração, pedindo àqueles que assim quiserem, que fechem seus olhos para concentrar-se melhor com a nossa força divina que nos traz tanta luz e tanta harmonia para os nossos lares. Senhor, nosso Deus, nosso Pai de misericórdia e bondade, sustenta os nossos corações nos momentos de maior dificuldade, que as doenças que abatem a nossa sociedade, em especial a pandemia que estamos passando com muita dificuldade, e que possamos então receber o medicamento necessário e que todos nós possamos, enfim, seguir as nossas vidas, amparando-nos uns aos outros e, em especial, na doutrina cristã e nos vossos ensinamentos. Concede-nos, portanto, meu Deus, a compreensão do momento em que vivemos, das dificuldades que estamos passando, para que assim possamos evoluir nessa nossa jornada pelo mundo terrestre. Vamos iniciar a leitura e antes disso agradeço aqui a presença dos amigos que estão ao vivo. Iniciaremos as preces pelos doentes e pelos obsidiados, item 77. As doenças fazem parte das provas e das vicissitudes da vida terrestre. Elas são inerentes à imperfeição da nossa natureza material e à inferioridade do mundo que habitamos. As paixões e os excessos de todos os gêneros semeiam em nós germes malsãos, frequentemente hereditários. Nos mundos mais avançados, física ou moralmente, o organismo humano, mais depurado e menos material, não está sujeito às mesmas enfermidades, e o corpo não é minado surdamente pela devastação das paixões. É preciso, pois, se resignar em suportar as consequências do meio onde nos coloca a nossa inferioridade, até que tenhamos mérito de trocá-lo. Isso não deve nos impedir
à espera do mérito de fazer o que depende de nós para melhorar a nossa posição atual. Mas se, malgrado os nossos esforços, isso não pudermos chegar, o Espiritismo nos ensina a suportar com resignação nossos males passageiros. Se Deus não tivesse querido que sofrêssemos, querido que os sofrimentos corporais fossem dissipados ou abrandados em certos casos, não teria colocado os meios curativos à nossa disposição. Sua previdente solicitude a esse respeito, de acordo nisso com o instinto de conservação, indica que é do nosso dever procurá-los e aplicá-los. Ao lado da medicação ordinária, elaborada pela ciência, o magnetismo nos faz conhecer o poder da ação fluídica. Depois, o Espiritismo veio nos revelar com outra força da mediunidade curadora e a influência da prece. Dentre as preces, eu escolhi a de número 79, que fala: Meu Deus, vossos desígnios são impenetráveis, e em vossa sabedoria acreditastes dever infligir ao nome do doente pela doença. Lançai, eu vos suplico, um olhar de compaixão sobre os seus sofrimentos, e dignai-vos pôr-lhes enfim. Bons espíritos, ministros do Todo-Poderoso, secundai, eu vos peço, meu desejo de aliviá-lo. Dirigi meu pensamento, a fim de que ele vá derramar um bálsamo salutar sobre o seu corpo e consolar a sua alma. Inspirai-lhe a paciência e a submissão à vontade de Deus. Dai-lhe a força de suportar as suas dores com resignação cristã, a fim de que não perca o fruto de suas provações. Meus queridos irmãos, meus amigos, vivemos em um mundo de provas e expiações. Vivemos constantemente sob a imposição de males que o nosso corpo padece. O nosso corpo físico, obviamente, sofre os impactos do meio onde nós vivemos. Mas, sobretudo, o nosso corpo físico recebe muitos impactos que são oriundos dos nossos pensamentos. A doença do corpo nem sempre é uma mera expiação ou uma prova a que somos submetidos, muito embora frequentemente seja uma provação a todos nós. Mas também se deve ao fato de adoecermos em nossos pensamentos, adoecermos a nossa alma. As dores do corpo muitas vezes representam uma expressão das dores da alma. É certo, meus irmãos, que vivemos um momento de muita dificuldade. O mundo inteiro padece, não só da Covid, mas de outras doenças também. E nesse momento, o momento em que precisamos rogar a Deus para que nos dê força, para que nos dê compreensão de todas as dificuldades pelas quais passamos, é importante também salientar que todas essas situações nas quais nós estamos incluídos representam para todos nós uma oportunidade de reflexão. Vamos pensar, vamos refletir, vamos analisar e vamos olhar para dentro de nós mesmos. Em regra, é muito fácil olharmos para o outro. É muito fácil apontarmos as dificuldades, os defeitos. É muito fácil apontarmos o cisco no olho do nosso irmão. Mas dificilmente conseguimos perceber a trava que está nos nossos próprios olhos. Nos momentos em que o corpo está aflito em virtude de uma sequela, em virtude de uma doença,
nós passamos a observar o que realmente é importante na vida. E aí nós percebemos que nem sempre aquilo que nós julgamos ser tão importante, na realidade o é. A grande missão de todos nós, nesse orbe terrestre, é sairmos daqui com algum passo adiante em nossa jornada. É sairmos daqui tendo alcançado um patamar mais elevado do que aquele que estávamos quando aqui chegamos. Temos o nosso compromisso com a evolução. A doutrina espírita nos ensina que não podemos retroagir, mas podemos até ficar estagnados, se assim o quisermos, se assim não lutarmos, se assim não buscarmos o nosso crescimento. O conhecimento da doutrina nos faz sempre crescer, sempre buscar o horizonte, sempre buscar uma elevação. E para que tenhamos essa elevação, é preciso que olhemos muito atentamente a nós mesmos. O que estamos fazendo de nossas vidas? Como estamos olhando os nossos semelhantes? Será que esquecemos o mandamento maior de amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos? De todos os mandamentos, dos 10 mandamentos, nós resumimos em um só: amar. Amar ao próximo como a nós mesmos. Mas como é difícil amar? É difícil porque trazemos em nós ainda muita vaidade. Trazemos em nós muito egoísmo. Trazemos em nós valores que marcaram as nossas existências pretéritas. Estamos aqui para extirpar todos os nossos vícios e, acima de tudo, fazer brilhar a luz interior que temos dentro de cada um de nós. Nós somos uma luz divina. Somos filhos de Deus. Somos uma centelha que busca brilhar. Mas não brilhamos porque estamos encobertos, estamos obstaculados pelo nosso ego, pela nossa vaidade. É importante buscarmos nas lições do nosso mestre Nazareno, que nos ensinou a amar, não por palavras, mas por gestos. Aquele que a todos amou, aquele que perdoou, aquele que nos ensinou o verdadeiro caminho da vida. Muitas vezes nos maldizemos das nossas doenças, das dificuldades que temos na nossa locomoção, na vista, que com o tempo vai ficando cada vez mais difícil. Enfim, na saúde, que naturalmente vai se degenerando a partir do momento em que o nosso corpo físico também vai se degenerando. Nós nascemos, crescemos, envelhecemos e morremos. É a lei natural. Mas o espírito vive para sempre. O espírito é eterno. Esta veste carnal que utilizamos agora não nos pertence. Essa veste carnal é apenas um instrumento para que nós possamos aqui, nesta encarnação, reviver antigas experiências, dessa vez com mais sabedoria, com mais inteligência, com mais amor, e possamos passar pelas mesmas provas, desta vez com êxito. Dessa vez, entendendo o verdadeiro sentido do amor, do perdão, da misericórdia, da tolerância, da compreensão. Muitas das doenças que possuímos surgem dos nossos pensamentos negativos. Alimentamos em nossos corações sentimentos que não são saudáveis. E esses sentimentos, com certeza,
gera uma grande repercussão em todo o nosso sistema nervoso, no nosso sistema digestivo, nos nossos pensamentos, no nosso coração, no nosso fígado. Então muitas vezes adoecemos pelas preocupações excessivas, pela angústia. Nos adoecemos em virtude dos pensamentos negativos que alimentamos. Mas Deus nos deu o livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio consiste em identificarmos os bons pensamentos dos maus pensamentos. Se alimentamos os maus, teremos que arcar com a responsabilidade das suas consequências. Essas consequências são diversas, dentre elas o adoecimento do corpo, a degradação mais rápida, mais célere do corpo que naturalmente tende a envelhecer e a se desgastar. Mas a doutrina espírita vai além. Ela nos dá a capacidade de entendermos que tudo na vida passa. As dores passam. Os momentos de dificuldade também passarão. Somente não passa a vida eterna. Essa que teremos após cruzarmos todas as escalas evolutivas, após estarmos em um patamar evolutivo, não precisaremos mais reencarnar. Não precisaremos mais estar submetidos a um mundo de provas e expiações. Estaremos muito em breve em um mundo de regeneração. Estaremos muito em breve junto ao nosso Pai, na busca de inspiração e de elevação espiritual. A doutrina espírita nos mostra que depende de nós buscarmos os exemplos do Cristo, que por nós se sacrificou, que nos deu o exemplo de amor, que nos deu o exemplo de tolerância, que nos deu o exemplo de misericórdia. O não perdão, o desamor, a intolerância, o rancor, nos faz adoecer por dentro, adoece as nossas emoções, abala o nosso sistema nervoso. A ciência comprova que os nossos pensamentos possuem uma força muito grande. A doutrina apresenta como essa força magnética. Muitas pessoas conseguem, através do seu pensamento, sintonizar em uma frequência tão elevada que nada consegue abalar o seu equilíbrio. A doença do corpo reflete, em parte, um desequilíbrio da alma. A doutrina espírita nos ensina a buscar o equilíbrio do nosso pensamento, a buscarmos o equilíbrio do nosso corpo e assim suplantarmos todas as dificuldades oriundas do momento em que vivemos. As dificuldades são comuns a todos. A forma como encaramos é que pode ser diferente. Em um mundo em que vivemos de provas e expiações, todos nós adoecemos e temos as nossas dificuldades. Entretanto, é preciso que enfrentemos todas elas. Enfrentemos com a fé. Enfrentemos todas essas dificuldades e essas doenças com a certeza de que Deus não nos dá um fardo superior à nossa capacidade de levá-lo. Que Deus sabe da nossa capacidade. Deus sabe da nossa condição espiritual. E Ele sempre está ao nosso lado para nos amparar. Ele nunca nos deixa sem o remédio. Ele nunca nos deixa sem o acalanto. Às vezes buscamos milagres. Esquecemos que os milagres não estão nos grandes feitos, mas nos pequenos detalhes do dia a dia, na nossa respiração, na nossa vida, no coração que bate no nosso peito,
nos nossos órgãos que funcionam adequadamente. O milagre de Deus está na vida. O milagre de Deus está no renascer de todos os dias, no sol que brilha e nos ilumina, que garante o crescimento dos vegetais, o alimento para os animais, no sol que nos traz a vida. É a energia de Deus pelos nossos poros, se transformando em vitaminas, se transformando em força, transformando-se em vida. Esse é o grande milagre de todos os dias. E nem sempre percebemos isso. Buscamos em grandes feitos, em fenômenos, o milagre de Deus. E o milagre de Deus está dentro de nós. Basta nos olharmos todos os dias no espelho. Olhemos para o nosso interior, não somente para essa aparência física que com o tempo muda, mas busquemos nos enxergar dentro de nós mesmos. Busque enxergar a nossa própria alma, os nossos valores, as nossas virtudes. Sim, temos muitos valores e temos muitas virtudes. Estão latentes dentro de todos nós, esperando simplesmente o despertar de cada um de nós, para que a gente possa buscar, longe da vaidade, longe do egoísmo, os valores que realmente são importantes. Essa vida é passageira e é muito breve. É apenas um átimo de segundo frente a toda a eternidade que Deus aguarda para todos nós. Que nós possamos compreender e entender cada momento. Refletirmos durante um momento de dor. Refletirmos durante um momento de angústia. Se passamos por essa situação, existe um propósito. Tudo tem propósito para Deus. Muito embora nem sempre possamos entendê-lo, muito embora nem sempre possamos compreendê-lo, mas em tudo existe um propósito. E qual seria o propósito de adoecermos? Que não fosse valorizar a própria vida, que não fosse valorizar a própria saúde, que não fosse valorizar os relacionamentos que temos, os nossos filhos, os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos amigos, que não fosse valorizar aquilo que realmente é essencial. E o essencial nem sempre está visível aos nossos olhos. Muitas vezes nos entorpecemos pelo orgulho, pela vaidade, pelo egoísmo, e esquecemos do que realmente tem valor. E nos momentos em que passamos por dificuldades de saúde, percebemos o quanto é importante a vida, o quanto é importante viver. Deus nos dá a resignação, o sabermos com fé, com certeza, de que todo sofrimento nesse mundo é passageiro, de que todas as provas e expiações às quais nós somos submetidos, elas testam a nossa fé, elas testam a nossa perseverança, elas testam a nossa integridade moral. É para isso que estamos aqui, para superarmos todos os nossos limites. E esse superar se torna muito mais fácil quando temos ao nosso lado a palavra de Deus, quando temos o entendimento, quando temos a convicção de que Deus está ao nosso lado, de que o Senhor Jesus está a nos amparar, que podemos buscar essa força nas nossas orações. Esse trecho do Evangelho que traz as orações reforça para cada um de nós a importância da oração. A oração não apenas como um balbuciar de palavras repetitivas, muitas vezes sem termos nela o sentimento da sua profundidade, mas aquela oração que vem de dentro, aquela oração que vem dos nossos sentimentos mais íntimos, aquela oração que abre o nosso coração a Deus,
aquela oração que expõe as nossas dificuldades, aquela oração que pede com muita convicção a Deus que nos dê o amparo, que nos dê o lenitivo, que nos dê o remédio, que nos indique a solução mais adequada. Façamos essa oração, então, para pedir a Deus que nos dê a conformação, que nos dê a resignação e que nos dê a fé. Façamos a nossa parte. Muito embora todos nós saibamos que um dia desencarnaremos, nós temos a obrigação de cuidar deste corpo material da melhor forma que podemos. Temos a obrigação de buscarmos os tratamentos e não podemos deixar de lado a ciência, a medicina. Não devemos deixar de lado todos os tratamentos que nos são passados, mas assim aliarmos a esses tratamentos a nossa fé, a nossa certeza, a nossa convicção de que fazemos o melhor que podemos fazer, dentro da nossa capacidade, dentro da nossa evolução espiritual, e sabermos que Deus está ao nosso lado. Façamos a nossa parte e Deus estará sempre ao nosso lado, nos garantindo o apoio, nos garantindo a força. Muitas vezes tememos tomar algumas atitudes ou até mesmo tememos pelo nosso futuro. Não tenhamos esse medo. Devemos agir com fé, na certeza de que Deus está ao nosso lado e que nada nos faltará. Com essas palavras, eu peço a Deus que nos garanta sempre a força necessária para suportarmos as provas do dia a dia. E que dessa maneira nós possamos sempre evoluir, sabendo da transitoriedade da vida material e sabendo que o mais importante, acima de tudo, é a nossa elevação espiritual. Enquanto chegamos à nossa jornada, ao fim da nossa jornada material, o corpo vai se degenerando pelo tempo, pelo seu desgaste, mas a alma vai evoluindo. Nós vamos buscando nessas experiências o conhecimento, a experiência e a possibilidade de crescimento, dando valor ao que merece ter valor. E não nos angustiando ou nos preocupando com aquilo que não merece a nossa preocupação. Não adoeçamos pelo dia de amanhã. Não adoeçamos pelos pensamentos negativos. Tenhamos a convicção de que com nosso Pai nada nos faltará. De que com Deus todas as nossas vitórias serão garantidas. Que assim seja. Vamos fazer a nossa oração de encerramento, lembrando que depois da oração nós podemos tomar a nossa água fluidificada. Fechemos os olhos, concentremos o nosso pensamento em Deus, nosso Pai de misericórdia e de bondade. Senhor meu Deus, eu te agradeço por mais esse dia. Eu te agradeço pelas inspirações. Eu te agradeço pela luz que nos ilumina. Senhor nosso Pai, nós te agradecemos pelas dificuldades. Nós te agradecemos pelas provações. Nós te agradecemos pela oportunidade de podermos crescer e nos desenvolver e, acima de tudo, superar as provas passadas. Pai misericordioso, nós te agradecemos e louvamos pela tua presença, pela tua fortaleza, pela tua grandeza, pelo ânimo que adquirimos todos os dias ao ler a tua mensagem. Que nós possamos receber nesse momento em nossas casas a luz fluidificada, curadora, a luz de resignação, a luz de fé, para que possamos recuperar as nossas energias e retomarmos as nossas atividades do dia a dia.
Obrigado, meu Deus. Obrigado pela proteção. Que assim seja. Graças a Deus. A nossa água fluidificada traz o lenitivo necessário para todos nós, individualmente, em nossas casas. Muito obrigado a todos pela atenção. Continuaremos com a programação do Lar Espírita Casa do Samaritano, pelo canal do YouTube, pelas redes sociais, pelo Instagram. Agradeço a todos vocês pela participação e até uma próxima oportunidade.